tarde. Vou me apresentar para vocês. Eu sou Jeane Araújo, psicóloga e psicoterapeuta. Trabalho na educação em Aparecida de Goiânia. Sou professora de artes e psicóloga. À tarde eu trabalho na Secretaria Municipal de Saúde, como psicóloga concursada também. E é um prazer imenso estar aqui juntamente com vocês para mais uma aula. Novamente, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós falaremos sobre Novembro Azul e os aspectos psicológicos, né? Novembro, que é o mês da conscientização e prevenção do câncer de próstata. Então vamos iniciar mais uma aula nossa aqui hoje. Para quem já me conhece, né, quem já assistiu minha aula, sabe que eu sempre começo as minhas aulas com algumas reflexões saudáveis. Então hoje eu coloquei aqui 12 itens que são os assuntos que irei abordar juntamente com vocês. E deixo aí para perguntas, reflexões. Se vocês quiserem, podem fazer perguntas no final da aula. E eu também deixo meu WhatsApp, né? Vocês podem me perguntar depois, tá bom? Primeira coisa que a gente vai abordar, o que significa mesmo Novembro Azul? Segundo, como surgiu essa coisa de Novembro Azul? Terceiro, o que realmente é um câncer de próstata? Como é feito o diagnóstico de um câncer de próstata? Quem são os profissionais que tratam o câncer de próstata? Qual a importância da campanha Novembro Azul para a saúde do homem? Como prevenir o câncer de próstata? Quais são os principais sintomas do câncer de próstata? Quais são os impactos psicológicos do câncer de próstata na vida do paciente e também dos familiares? Porque nós sabemos que quando alguém da nossa família adoece também, né, todas as pessoas que estão ali juntamente com o paciente. A chance é muito grande, né, desse adoecimento psicológico. Qual a importância do apoio psicológico e social para essa pessoa que está adoecida e também para a família? Qual é o melhor psicólogo ou psicóloga para atuar, para ajudar o paciente e a família, né, que estão passando por essa situação? E falar para vocês, nos finalmente, a importância de procurar ajuda com profissionais especializados, né? Então, vamos lá. Por que eu escolhi esse tema para falar com vocês hoje? Confesso que é um tema difícil para eu falar, porque eu perdi o meu esposo por um câncer de próstata. Ele era uma pessoa que era atleta, nunca tinha sentido nenhuma gripe, uma pessoa extremamente saudável e particularmente não gostava muito de ir ao médico, né? Aí um dia eu cheguei para ele e falei, meu amor, você tem 50 anos, fez 50 anos, tá na hora de procurar, né, urologista e fazer o exame do toque, verificar como é que tá a sua próstata. Mas ele não gostava, tinha todos os preconceitos que a gente vai falar daqui a pouco. E ele brincou comigo no dia e falou assim, olha só, você e minha mãe deveriam ter casado com médico, vocês gostam muito de médico, né? Quem procura acha, foi o que ele me disse na época. E eu disse para ele novamente, meu amor, não é assim que as coisas funcionam. Um médico nunca vai encontrar aquilo que não existe. Então é melhor prevenir do que remediar. Mas não adiantou, né? Ele não procurou. E quando veio os sintomas, né? Normalmente o câncer de próstata ele é um câncer muito silencioso. No início, muito assintomático. Então, quando a pessoa começa a sentir os sintomas ali, realmente, né, a probabilidade de estar grave o caso é muito grande. E foi o que aconteceu com ele, né? Quando ele começou ali os primeiros sintomas, que foi realmente ao médico, porque eu insisti muito com ele, já era tarde demais, né? O câncer já estava no corpo todo e ele veio a falecer. Então, confesso que é um assunto difícil para falar, mas devido à importância dele, eu resolvi falar com vocês. Na época eu passei a estudar muito para me ajudar,
porque a família sofre muito, para ajudá-lo, para ajudar também o nosso filho e ajudar todas as pessoas ali da família dele, da minha família que estavam envolvidos, né? Então ali eu percebi bem de perto, pessoal, a importância de falar sobre o Novembro Azul, de divulgar o quanto é importante prevenir, discutir sobre esse assunto. Então vamos lá. O Novembro Azul é um movimento mundial que surgiu como forma de conscientização do que é o câncer de próstata, os tratamentos e principalmente, né, a prevenção, que é extremamente importante. Por que é importante a prevenção? A cada ano, cerca de 65 mil brasileiros são diagnosticados com a doença, né? Por isso que é importante a discussão, a prevenção para todas as pessoas. E eu quero pedir a vocês que nesse momento estão assistindo a minha aula, para que vocês divulguem, né? Para que vocês falem para as pessoas assistirem essa aula, ela vai ficar gravada, depois é só entrar no Telesaúde e divulgar, pedir para as pessoas assistirem, tá bom? Juntos podemos salvar muitas vidas. Esse é o nosso objetivo maior. Então vamos prosseguir. Como surgiu o Novembro Azul? A história é muito interessante e poucas pessoas sabem como surgiu, né? Então, o Novembro Azul, ele é mais recente do que os outros movimentos mundiais de conscientização e de saúde, como o Outubro Rosa e o Setembro Amarelo. Ele surgiu em 2003, quando dois amigos australianos decidiram deixar o bigode crescer para fazerem alusão à saúde masculina. Já que o dia 17/11 é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, eles escolheram o mês de novembro para iniciar esse projeto, em prol de salvar vidas, né? Todos os anos, eles deixariam o bigode crescer para relembrar os homens de cuidarem da sua saúde. Ele se tornaria um símbolo, assim como o laço rosa se tornou um símbolo para o Outubro Rosa. Logo, eles criaram, né, traduzindo para o português, a Fundação Novembro, dedicada exclusivamente às questões de saúde do homem. E o Brasil embarcou nessa jornada em 2008, então é bem recente. O que vem a ser então o câncer de próstata? A próstata, para quem não sabe, é uma glândula do sistema genital masculino localizada na frente do reto e embaixo da bexiga urinária. O tamanho da próstata, pessoal, ela varia de acordo com a idade, sendo que em homens mais jovens, o tamanho da próstata é do tamanho de uma noz, e em homens mais velhos, um pouco mais aumentado. A função da próstata é produzir o fluido que protege e nutre os espermatozoides no sêmen, tornando-os mais líquidos. O câncer de próstata pode ser uma doença grave, né? Mas a maioria dos homens diagnosticados precocemente não morrem em decorrência da doença. Então, é uma doença que tem cura se for diagnosticada de forma precoce. Por isso que é tão importante você ir ao médico, por isso que é tão importante a gente falar aqui de prevenção de Novembro Azul, né? Alguns tipos de câncer de próstata podem crescer e disseminar rapidamente, mas a maioria dos tumores se desenvolvem lentamente. Isso torna a prevenção cada vez mais importante, conforme eu já falei com vocês aqui hoje. Como o diagnóstico do câncer de próstata é feito? O diagnóstico do câncer de próstata, pessoal, ele é feito pela biópsia da próstata, né? Em conjunto com o PSA, o toque prostático e a ultrassom transretal. Muito importante alertar para vocês que somente o exame de PSA não detecta preventivamente alguma sinalização tumoral. Então eu ouvi isso do meu esposo, né? Quando eu falei para ele, vamos ao médico, que ele falou, tá, você está insistindo muito, então vamos, porque eu estou fazendo xixi com sangue e tal. Ele falou, mas é o seguinte, eu só vou fazer o exame do PSA.
eu não vou fazer de jeito nenhum aquele exame do toque. Então, existe aí, né, um preconceito muito grande em relação ao exame do toque. E ele é extremamente necessário. Porque volto a dizer para vocês uma coisa que naquela época ele não sabia, ou não queria saber, na verdade, né? Somente o exame de PSA, ele não detecta preventivamente alguma sinalização tumoral. Isso é extremamente importante a gente entender isso. O toque prostático, conforme eu já falei, né? Embora carregado de preconceitos e motivo de ironias, né, de chacotas, somado ao conjunto de exames descritos, conseguem estabelecer uma visão mais abrangente e assim configurar um diagnóstico mais preciso. Atualmente, os profissionais especialistas na área costumam acrescentar exames de ecodoppler colorido do fluxo de sangue da glândula e ressonância magnética para um diagnóstico ainda mais preciso. Então, isso é muito importante. Se o médico pede para você fazer, né, ou para o seu esposo fazer, alguém da família, converse com essa pessoa. Vocês aí, profissionais da saúde que estão me ouvindo, converse com a pessoa, fale da necessidade de fazer tudo que o médico está pedindo. Quem são os profissionais que tratam câncer de próstata? Os profissionais especialistas envolvidos no diagnóstico, né, tratamento e enfrentamento dessa doença são urologista, cirurgião, oncologista clínico, psicólogo, oncologista, enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas. Esses são os profissionais envolvidos aí nesse tratamento e enfrentamento da doença. Novembro Azul. Então vamos lá. Qual a importância da campanha para a saúde do homem? Gente, a prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para combater o câncer de próstata, conforme eu venho falando desde o início da nossa aula. O Novembro Azul é extremamente importante porque o seu objetivo é alertar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata, segundo o tumor mais comum entre os homens, após os tumores de pele, não melanoma. Então, os tumores de pele ocupam aí o primeiro lugar, né? E o câncer de próstata, segundo lugar. De acordo com os dados do INCA, o que é o INCA? Instituto Nacional do Câncer, a estimativa é que mais de 65 mil pessoas diagnosticadas por ano no Brasil com a doença, conforme eu já havia dito. Gente, é um número altíssimo. Pensa, é um número muito, muito alto. Por isso é importante a nossa atenção especial em relação a esse tema. Nesse mês, essa campanha completa, então, 20 anos no mundo e 15 anos no Brasil, e continua alertando a população masculina sobre os cuidados em relação à saúde. Pessoal, além de debater, né, sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o Novembro Azul também aborda a saúde integral do homem, que por barreiras culturais e sociais vive de 6 a 7 anos menos que as mulheres. Pela Sociedade Brasileira de Urologia, o SBU, o tema da campanha Saúde também é papo de homem. Então vamos falar sobre a saúde do homem, tão importante quanto a saúde da mulher, né, pessoal? Vamos lá. Apesar de ser uma doença grave, cerca de 90% dos casos são passíveis de cura, desde que o diagnóstico seja realmente feito de forma precoce. Por isso que é importante prevenir. O problema é que, por preconceito, muitos homens evitam procurar o médico para realizar o exame de toque retal. Por essa razão, 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados em estágios avançados, de acordo com a SBU. Foi o que aconteceu com o meu esposo, que eu contei para vocês no início da nossa aula de hoje. Quando ele chegou a descobrir, né, infelizmente, o câncer já estava no corpo todo, né, já tinha dado metástase, e aí realmente fica muito difícil a cura.
Como prevenção ao câncer de próstata, a recomendação é que homens a partir dos 50 anos procurem o urologista anualmente para a realização de todos os exames pedidos por esse especialista. Pacientes que possuem histórico familiar da doença devem procurar o médico a partir dos 45 anos. Apesar da ciência ainda não ter descoberto um modo comprovado de prevenir o aparecimento do tumor, apostar em um estilo de vida saudável é uma das maneiras de fortalecer o organismo contra a doença. O câncer de próstata geralmente não apresenta sintomas em estágio inicial e, conforme eu já disse, ele evolui de forma bem lenta. Dessa forma, os sintomas são percebidos quando a doença já está em estágio avançado, dificultando o tratamento. Nesses casos, os principais sintomas são diminuição do jato de urina, aumento da frequência urinária, sangue na urina ou no sêmen, que foi o primeiro sintoma que o meu esposo, passou a observar, que ele falou para mim, olha, tem sangue na minha urina. Eu falei, então, vamos procurar um médico imediatamente. Disfunção erétil e fraqueza ou dormência nas pernas e nos pés. Então, esses são os principais sintomas. É muito importante, pessoal, ficarem atentos aos sinais do corpo e manter o médico informado sobre qualquer um desses sintomas, para que a causa seja diagnosticada e, se necessário, iniciado o tratamento. Portanto, não deixe que o seu medo ou a vergonha sejam empecilhos para o cuidado com a sua saúde. Quando começam os sintomas físicos relacionados ao câncer de próstata, normalmente iniciam também os impactos psicológicos na vida do paciente e familiares. E esse é o nosso foco de hoje, Falar sobre os impactos psicológicos na vida do paciente e de seus familiares. Quais são os impactos psicológicos na vida, do paciente com câncer e também na vida dos seus familiares? Conforme eu falei com vocês, quando uma pessoa da nossa família ela é diagnosticada principalmente com uma doença tão séria quanto o câncer, adoece psicologicamente o paciente e adoece a possibilidade do adoecimento psicológico de toda a família é muito, muito grande. Então, é o que eu vou comentar com vocês agora. Quando o médico aponta para um diagnóstico de câncer, o impacto é sempre muito forte. A própria palavra câncer, é uma palavra muito pesada, é uma palavra que carrega um estigma muito, muito negativo, remetendo às imagens de quê? Quando a gente fala câncer, remete às imagens de dor, de sofrimento e de morte. Então, a descoberta de um câncer de próstata faz com que a figura masculina seja duramente derrubada pelo preconceito e falta de informação correta. Apesar de ser o tipo mais comum de câncer entre os homens, é também o mais difícil de ser discutido, limitando as possibilidades de cuidado. Os fatores socioculturais, os estereótipos de gênero, crenças e valores que definem o que é masculino são apontados como obstáculo para a gente até tocar nesse assunto, para a gente conversar sobre esse assunto. O câncer de próstata afeta especificamente a localização anatômica responsável pelas funções sexuais do homem, e tem o potencial de desencadear uma série de conflitos ligados à sexualidade. Ter que lidar com as sequelas do tratamento, que muitas vezes incluem a diminuição da libido, impotência sexual, incontinência urinária, determina um impacto muito grande no cotidiano dos homens afetados,
resultando em mudanças drásticas em suas vidas e na de seus familiares. Então, contando um pouco da minha história para vocês, né? Meu esposo chorava muito e ficava falando para mim: você não vai me trair, você vai estar comigo até o fim dos meus dias e tal, né? Então, eu percebia que para ele era algo assim muito sofrível, né? E para nós também. E aí entra, pessoal, a importância do apoio psicológico e social. Então, o apoio psicológico e social é um importante recurso para o enfrentamento dessas mudanças. Esses vínculos relacionais ajudam o paciente e seus familiares a se adaptarem aos rigores do tratamento, pois ajudam a reduzir o estresse, incrementam a qualidade de vida e contribuem para o aumento da sobrevida do paciente. O câncer de próstata ainda é uma patologia muito discriminada e revestida de tabus na nossa cultura, conforme eu venho falando com vocês desde o início da aula, onde a preocupação crucial do homem acometido é com a possibilidade de sequelas. Então, por exemplo, meu esposo, né? Ele ficava muito aborrecido, chateado, nervoso, triste com a possibilidade dessas sequelas. Questões sobre a sobrevivência da sexualidade, a vivência da sexualidade, a construção da masculinidade, quando auxiliadas na sua condução, né, por um psicólogo especialista competente, determinam um enfrentamento, uma reconfiguração das noções de sexualidade e uma criação de uma nova identidade social. Então, quero dizer a vocês que não só o homem acometido, né, pelo câncer de próstata, mas toda a família ali envolvida, esposa, filhos, irmãos, pai, mãe, todas as pessoas envolvidas ali precisam realmente de um apoio psicológico. É extremamente necessário. Passei por isso, recebi apoio psicológico, sim, e toda a nossa família, né? É difícil lidar com isso até hoje, mas confesso a vocês que ficou muito mais fácil com o apoio psicológico. Qual o melhor psicólogo para o câncer de próstata? Eu ouvia muito isso, né? Ouço isso diariamente no consultório e é exatamente por isso que eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa questão. Gente, é super importante que o profissional psicólogo seja, em primeiríssimo lugar, sensível e treinado para abordar questões de oncologia e da sexualidade, com uma postura assertiva, com uma postura aberta e não preconceituosa, sendo capaz de dar informações precisas, orientar consistente, né? Orientação consistente, gente, apoio firme, tanto para o paciente quanto para os seus familiares. Todo esse trabalho, quando realizado em conjunto com uma equipe multiprofissional, ganha uma dimensão muito maior, que favorece todas as pessoas envolvidas nesse processo. Se for preciso, procure ajuda com um profissional especializado, né? Então, ninguém precisa passar por isso sozinho, né? Não deve existir um fechamento para o mundo em função da doença. O enfrentamento com apoio proporciona uma outra visão em relação à doença, que se transforma em fonte positiva de superação e estabilização do quadro. E eu quero dizer a vocês, né, que eu tenho amigas, que eu tenho amigos, familiares, colegas de trabalho, que infelizmente já passaram ou estão passando por esse momento tão difícil, que é o enfrentamento de um câncer de próstata, né? E infelizmente tenho algumas amigas, alguns amigos que, sabe, se fecham no mundinho deles, que querem passar ali sozinhos, que se afastam de todo mundo,
que não querem saber de psiquiatras nem de psicólogos, querem apenas ali o urologista e pronto, não querem discutir sobre o assunto, né? Alguns revoltam com Deus e falam que Deus é esse que esqueceu de mim, por que está deixando a gente passar por isso? Para vocês que são cristãos, né? Eu sou uma pessoa cristã, eu falo que Deus sabe de todas as coisas e não cai uma folha seca de uma árvore se não for da vontade de Deus. Então, num momento tão difícil quanto esse, na minha opinião, devemos ter muita fé, devemos ter muito pensamento positivo, devemos ter força, fé e pensamento positivo até o fim, né? E devemos sim procurar ajuda com psicólogos, com psiquiatras, com toda a equipe, né, multiprofissional que eu já falei, e procurar os nossos amigos verdadeiros, porque pessoas, amigos de verdade, estão conosco em todas as horas, sejam nas horas felizes, sejam nas horas tristes, sejam nas horas trágicas, né? Então nós temos que nos apegar a Deus, aos amigos, aos profissionais competentes. Não tente passar por isso sozinho, porque vai ser muito pior para você e para sua família, né? Essa é a mensagem principal que eu deixo hoje para vocês. Caso você tenha sido, né, diagnosticado com câncer de próstata, saiba que a terapia é uma grande aliada ao tratamento. É um dos maiores investimentos que você pode fazer, né, na sua vida e na vida da sua família, é esse processo terapêutico. Quem de nós não precisa de uma terapia? Todos nós precisamos. Então, para que lutar contra isso? Né? A gente não vai ao médico anualmente, a gente não procura um dentista, a gente não procura outros profissionais, por que não procurar também os profissionais da saúde mental? É extremamente importante, né? Então, conforme eu falei, a família do paciente também precisa de todo o apoio para passar pelo tratamento da melhor maneira possível. Então, mesmo diante de uma situação inusitada, que é receber um diagnóstico desse, que não é nada fácil, né? Tente não perder a fé em Deus, conforme eu já falei. Tente pensar positivo e manter o equilíbrio emocional, né? E podemos te ajudar nessa luta, estamos aqui para isso. No final, conforme eu já disse, eu deixo o meu WhatsApp. Se você conhece alguém que está passando por isso, se você, sua família está passando por isso, pode me encaminhar uma mensagem, né? Eu trabalho na Rede SUS, conforme eu já falei para vocês. Eu sou da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Goiânia. Tem profissionais competentes que vão atender vocês gratuitamente pelo SUS. Entre em contato comigo que eu faço aí todo o direcionamento para você, viu? Você não tem custo com isso, né? Ok? Vamos prosseguir, já estamos chegando ao final da aula. Eu fiz uma lista aqui de algumas dicas para ter equilíbrio emocional. Por quê? Né? Quando eu me vi diante dessa situação, eu olhei para o meu lado direito, para o meu lado esquerdo, fiz uma profunda reflexão, né? No momento a gente assusta muito, muito mesmo com isso, porque eu tenho um filho único, ele desesperou, né? Pela questão do pai, tá passando por isso. Eu pensei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou ser pai do meu filho, pai e mãe, quando eu descobri que o câncer de próstata do meu esposo já estava, né? Já tinha dado metástase, então a chance de sobrevivência era mínima. Confesso para vocês que, olha, que turbulência que eu passei, né? E graças ao nosso bom Deus, tive uma psicóloga maravilhosa que me ajudou, que ajudou meu esposo, que ajudou meu filho, a família toda, né? E ela falava para mim, nunca vou esquecer, olha, você precisa ser forte. Eu sei que é difícil eu te falar isso, mas você precisa manter o seu equilíbrio emocional para ajudar o seu esposo, para ajudar o seu filho, para ajudar a mamãe dele, os irmãos dele, né, toda a família. E eu pensei, meu Deus, naquele momento eu me senti um grão de areia no deserto do Saara, uma gota d'água no oceano. Me senti muito pequena, né? Mas
as dicas que aquela psicóloga me deu naquele momento são exatamente essas dicas que eu vou falar para vocês agora, que me manteve viva e continua aí me ajudando até hoje, né? Dica de número 1, mantenha a calma diante dos momentos de estresse. Porque se você desesperar, o que vai acontecer? Como é que você vai ajudar a pessoa que está com a doença? Né? Mesmo você estando doença, como é que estando aí diante da doença, você é adoecido com câncer de próstata, como é que você vai se ajudar se você realmente não conseguir manter a calma? E não é nada fácil, né, pessoal? Manter a calma. A gente fala que na teoria é tudo lindo, maravilhoso. Mantenha a calma, mantenha o equilíbrio emocional, mantenha a fé em Deus, mantenha a positividade. É lindo na teoria, mas eu confesso para vocês que na prática não é nada fácil, mas também não é impossível. E aí a gente tem que pensar um pouquinho com a razão. Se você não manter a calma, você vai piorar e muito a situação, né? Então, respira fundo, conta até 10. Faça alguns exercícios, algumas técnicas de manejo de estresse e ansiedade que eu posso passar para vocês depois, tá? Por WhatsApp. Porque aí você vai facilitar as coisas, né? Segundo, tenha momentos de descontração, de descompreensão. Então, mesmo falando um pouco da minha experiência para vocês, mesmo meu esposo sabendo que estava com câncer de próstata, mesmo ele sabendo que já tinha dado metástase todo final de semana, a gente ia para uma chácara, né, da família, a gente ia para Caldas, a gente ficava ali assistindo Netflix, a gente inventava alguma coisa bacana para fazer em família, né? Por quê? Porque cada minuto ali, cada segundo era muito importante para nós enquanto família. Então nós aprendemos com essa psicóloga, né? Nós aprendemos também com Deus que é importante cada minuto. Pratique seus hobbies. Então, mesmo diante dessa situação, a gente fazia ali uma caminhada, andava um pouquinho, né, de bicicleta, a gente fazia as coisas que a gente gostava. Tenha tempo para o lazer, família e amigos. Mesmo diante dessa situação difícil, nós recebíamos amigos nas nossas casas. Por que eu falo nas nossas casas? Que às vezes era na nossa casa, outra vez na casa da mãe dele, outras vezes na casa do meu pai, outras vezes na casa dos amigos que nos convidavam, né? A gente não deixou de viver a vida da melhor forma que naquele momento a gente conseguia viver. Por isso que eu falo para vocês da importância disso, né? Conseguimos ali, na medida do possível, administrar o nosso tempo, né? Continuei trabalhando com aquilo que eu amava, eu não parei minha vida, nem podia. Continuei praticando as atividades físicas juntamente com ele, com aquilo que ele dava conta, juntamente com os nossos filhos, né? Então, faça a sua parte, desenvolva um excelente ambiente no trabalho. Os meus pacientes não tinham nada a ver com aquele meu problema particular que eu estava vivendo. Então, à medida do possível, tentei atender os meus pacientes, tentei ministrar as minhas aulas da melhor maneira que eu consegui naquele momento, né? Em casa, nós orávamos o tempo todo, né? Nós tínhamos paz à medida do possível, né? Então, eu quero dizer a vocês que é muito importante a nossa família, os nossos amigos, um grande amor correspondido. Você, de repente, vai precisar de alguém para cuidar de você. Então, se Deus te chama hoje para cuidar de alguém, dê o seu melhor, cuide. Porque amanhã, se você adoecer, você vai encontrar alguém para cuidar de você. É a chamada lei do retorno, né? E para a gente finalizar, eu pergunto para você nesse momento, o que você tem atraído para a sua vida através das suas emoções? As suas emoções emitem uma vibração que impactam diretamente na realidade que você cria. Você pode estar passando pelo momento mais difícil da sua vida, mas saiba que existe uma luz lá no fim do túnel. Você está procurando essa luz ou você está focando na escuridão? Nesse momento da sua vida, você está mais agradecendo o que você tem
ou você tem reclamado? Pessoal, vamos aprender a reclamar menos e agradecer mais. Em toda aula eu falo isso para vocês, né? A ciência nos mostra, com um estudo muito aprofundados, que medo, culpa, vergonha, raiva são emoções de vibrações muito, mas muito baixas. Já a alegria, o amor, a gratidão, a plenitude, a satisfação são emoções de vibração elevadíssima. E aí eu te pergunto, o que você está vibrando nesse momento? Você está vibrando na negatividade ou na positividade? Mas, professora Giane, que diferença isso faz? Pessoal, isso faz toda a diferença em nossas vidas. Porque é tão importante entendermos isso. Eu e você, pessoas, temos ao nosso redor um campo eletromagnético. Isso é cientificamente comprovado, né? Mas o que vem a ser aí? O que vem a ser isso? Eletro é tudo aquilo que eu emito. E magnético é tudo aquilo que eu atraio para mim. Então, quando eu estou vibrando em emoções com vibrações muito baixas, o que eu vou atrair para a minha vida? Eu vou atrair pessoas, coisas, situações com vibrações muito baixas. Ao contrário, quando eu estou vibrando em emoções elevadas, eu atraio pessoas, coisas e situações de vibrações elevadas, né? Então, para facilitar o entendimento de vocês, imagina que você é um imã, eu também sou um imã. E o que nós estamos atraindo para a nossa vida? Coisas positivas ou coisas negativas? É muito importante a gente pensar sobre isso. Isso é muito sério, tá? Pense nisso. Faça um bom dia. Faça a diferença. Por isso que dificilmente vocês me verão aí nas aulas, né? Nas redes sociais falar bom dia ou boa tarde. Normalmente eu falo, faça um bom dia, faça uma boa tarde. Porque vai depender muito de você, né? Então, faça a vida valer a pena. Estão aí os meus dados, entre em contato comigo, que eu estou aqui para servir vocês. Grande beijo, que Deus os abençoe.